Bom dia, garotada da Escola Mestre Jesus, sexto ano, aqui é o professor Nilton, e vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre Império Romano. Tá? Na última aula, a gente pôde entender como teve início a formação desse império. A gente olhou aqui, ó, aqui são as extensões máximas que esse território chegou, certo? É um verdadeiro império, pegando parte da Europa, aqui parte da África e aqui parte do Oriente Médio, parte da Ásia, certo? Três continentes compreendiam o Império Romano, império esse que teve início com uma cidade aqui nesse ponto, cidade de Roma, certo? E aí, nesse período de império, um período de extensão, nós dividimos em duas partes: o Alto Império, que é marcado pelo apogeu da civilização romana, ou seja, o período em que ela atingiu a sua extensão máxima, que é justamente isso que está sendo representado aqui dentro dessas delimitações. E depois o que a gente chama de Baixo Império, onde nós vamos ter uma divisão administrativa do império, certo? Bem aqui essa divisão. Um lado a gente chama de Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Do outro lado a gente chama de Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, certo? Vamos dar prosseguimento agora. Isso aí foi só para a gente um resuminho aí sobre o que nós já havíamos estudado, e vamos entrar nos tópicos de hoje. Pax Romana. Gente, esse foi um período da história romana, tá? Pax, como o próprio nome já deixa subentendido aqui, é de ideia de paz. Tá? Então, um período de paz romana. Lembra que Roma atingiu essas extensões territoriais porque entrava em conflitos com muitos povos, porque dominava muitas regiões. Então, o que fez Roma se transformar em um grandioso império foram o que a gente chama de guerras de conquista. Então, esse período de paz significa um período em que vamos dar uma pausa nas guerras de conquista, vamos dar uma pausa nos conflitos com outros territórios para tentar organizar a administração do império, certo? Então, a primeiro momento é um período de relativa paz para os romanos, certo? As guerras de conquista cessaram. O poder do império se estendeu por onde? Tentou se estender o poder do império por todas as regiões. O objetivo agora deixa de ser conquistar novos territórios e passa a ser administrar os territórios que nós temos, no caso os romanos. Então agora é organizar as fronteiras para evitar invasões estrangeiras. Basicamente, esse é o objetivo aqui, tá? Basicamente, em torno de 200 anos nós tivemos aí de paz. Nesse período, já que não estavam preocupados em fazer guerra, nós vamos ter um grande desenvolvimento das atividades econômicas e culturais dentro de Roma. Óbvio, né? Agora tem menos preocupações com conflitos, com guerras, com posses de territórios. Então agora nós podemos nos debruçar sobre outros aspectos econômicos, e aí como aspectos econômicos a gente ressalta aqui a utilização do denário, né? Denário era a moeda romana, e essa moeda ela passou a ser utilizada em todo o império, e isso era muito importante porque facilitava o comércio, certo? Pensa, olha só o tamanho, a extensão do Império Romano. Se cada um desses lugares dominados utiliza uma moeda diferente da moeda romana, então era muito complicado o comércio. Mas se você constrói uma moeda e unifica, faz com que todos passem a utilizar essa moeda, aí o comércio já fica mais fácil. É só você imaginar, você ir no comércio, por exemplo, você vai na feira. Um lugar eles aceitam dólar, no outro eles aceitam real, no outro eles aceitam a moeda japonesa, no outro eles... Entendeu? Quanto maior a diversidade de tipos de moeda, mais complicado é a forma de comercializar. E o contrário é válido.
quanto mais unificado for o sistema monetário, mais fácil é o comércio, tá? Outro, a ampliação de estradas, portos, aquedutos, que vocês já sabem que são pontes e templos. Com esse tópico, gente, eu quero que vocês entendam que os romanos tiveram uma grande preocupação com o comércio. Ampliação de estradas serviam basicamente para comércio e para as tropas se movimentarem. Vocês já ouviram falar quem tem boca vai a Roma? Isso é um ditado popular, e tinha outro ditado também que dizia que todas as estradas levavam a Roma. Por quê? É como se as redes de estradas construídas partissem de Roma para as outras regiões do Império. Então, se dizia que qualquer estrada que você pegasse iria lhe levar ao Império Romano. Que se você soubesse falar, perguntar, era só perguntar que você saberia a direção do Império Romano, porque sempre você encontraria alguém que já sabia por onde andar, o caminho que devia seguir. Então Roma se preocupa demais, e aqui eu tenho para vocês a demonstração de como eram feitas essas estradas. Olha, gente, melhor do que muito asfalto de hoje em dia, tá? E eu vou explicar para vocês por que é melhor. Muitas dessas estradas existem até hoje. Eram vários níveis de pavimentação para chegar ao final da construção da estrada. E isso fez com que elas fossem muito duradouras, certo? Como eu disse, até hoje, em alguns lugares da Itália, você pode encontrar algumas estradas feitas pelos próprios romanos. Coliseu e o modo de se divertir dos romanos. Olha, segunda-feira, inclusive, vai passar um filme representando isso lá na Globo, eu acho, o filme do Ben-Hur, tá? Que justamente vai falar dessa questão romana aí, vai falar da dominação romana de outros povos e dessa maneira de se divertir. Já que não tinham guerras, já que o período era de relativa paz, então os romanos, principalmente os que eram ligados ao exército, os que eram ligados às guerras, precisavam encontrar uma forma de passar o tempo, precisavam encontrar uma forma de se divertir, precisavam encontrar uma forma de entretenimento. E aí nós vamos ter alguns casos, tá? Como por exemplo o Coliseu, representado aqui embaixo, certo? O Coliseu aqui, uma das construções mais impressionantes desse período. É como se fosse um gigantesco estádio, digamos assim, tá? Onde você tinha espaço para mais de 80 mil pessoas. E esse Coliseu, esses circos, esses teatros, esses espetáculos que para eles eram espetáculos, tá? Esses espetáculos públicos, eles tinham lugar garantido no cotidiano dos romanos. Eles sempre estavam ávidos por ver luta de gladiadores com gladiadores, ou luta de gladiadores com outros animais, ou espetáculos em circos, ou até mesmo corridas. Geralmente, pensa, eles não estavam mais em guerra, estavam num período de paz, só estavam protegendo as fronteiras. Então, essa luta de gladiadores meio que transportava eles para esse clima de guerra que eles tinham antes, certo? Até mesmo nas corridas a cavalo, como eu disse para vocês, vai passar o filme do Ben-Hur, você percebe que não era só uma corrida de cavalo, você tinha uma batalha ali, você tinha um enfrentamento entre os corredores para demonstrar ali a força, para demonstrar a bravura e tudo mais. Então, para eles isso era um passatempo, certo? Além disso, tinham as termais para banhos públicos. Isso mesmo, gente. Para quem assiste Naruto, viu que lá tinham as termais, né? Eram lugares de banho coletivo. As pessoas se reuniam para tomar banho. Inclusive, tinha parte que era para massagem, restaurantes, bibliotecas. Era como se fosse um grande espaço cultural com um lugar para que as pessoas pudessem tomar banho. Geralmente era dividido os horários em que os homens poderiam ir e os horários que as mulheres poderiam estar presentes também. Então era dividido para não ter muito problemas aí, certo? Províncias da Pax
romana. Gente, quem governava as províncias, lembra, as províncias eram aquelas regiões que eram dominadas pelos romanos, né? E aí eram províncias. E quem governava as províncias, quem administrava as províncias, eram pessoas indicadas pelo imperador, óbvio. Ele queria ter maior controle, então ele indicava os seus representantes administrativos das províncias. Essas províncias, gente, elas até tinham alguma liberdade, por exemplo, para manter sua religião e seus costumes. Como eu disse no início da explicação aqui, né? As províncias eram locais que eram anexados pelos romanos. As províncias eram lugares que os romanos haviam se expandido e dominado aquele povo. Porém, apesar de dominar esse povo, os romanos não chegavam lá impondo a sua religião ou os seus costumes, apesar de ter algumas obrigações, certo? Na verdade, os romanos meio que respeitavam aí a religião e os costumes. Porém, os povos conquistados eram obrigados a seguir as leis romanas. Ou seja, vocês podem seguir a religião de vocês, vocês podem seguir os costumes de vocês, mas as leis romanas vocês são obrigados a seguir. E também são obrigados a pagar impostos, pagar tributos, certo? Outra obrigatoriedade, tá? Não era bem uma obrigatoriedade, porque era assim: eles estavam livres para falar a sua língua nativa. Porém, se eles precisassem se expressar em documentos oficiais ou se precisassem falar com alguém ligado ao governo, eles precisavam usar o latim. Então é tipo assim, não é obrigatório todos falem latim dentro do Império, até porque o Império Romano era composto por muitas culturas diferentes. É isso que eu queria que vocês entendessem, tá? A gente chama de Império Romano, só que como foi um império que foi construído à base de guerras de conquista, você vai ter uma diversidade muito grande de povos vivendo dentro do Império Romano, que deviam obediência às leis romanas e deviam pagar impostos, porém tinham culturas e costumes e línguas diferentes. Então o latim, ele não era uma língua obrigatória, mas ele era a língua oficial do Império. Então se você precisasse aí conversar ou de um documento oficial, no caso, você precisaria ser em latim. E aí essa não obrigatoriedade do latim fez com que ele acabasse se misturando com as línguas faladas de outros povos. É simples você entender isso se você olhar para o português. Você percebe que o português brasileiro e o português de Portugal é um português diferente. Isso porque no Brasil nós falamos o chamado português galego. É um português que ele sofreu interferência de outros dialetos, como africano e indígena. No caso de Roma aconteceu a mesma coisa. A língua dos romanos era o latim, porém, em vários e diversos pontos da província, essa língua, o latim, acabou se misturando com dialetos da língua nativa daqueles povos e acabou gerando outras línguas, certo? O modelo de cidade romana, ele vai se espalhar por todos os lugares conquistados. E aqui eu trouxe para vocês dois dos principais modelos, um anfiteatro aí, percebe também que aqui você pode encontrar características gregas, certo? Então, nas duas imagens você consegue encontrar essas características gregas, ou seja, muito tempo depois os gregos ainda influenciavam. Porém, muitos traços da arquitetura romana são, digamos assim, inconfundíveis, certo? Então, gente, por hoje é isso que nós tínhamos para conversar hoje sobre esse período de paz romana, um período em que Roma deixa de fazer guerras e começa a desenvolver sua cultura, começa a desenvolver o seu lado mais cotidiano, digamos assim. Vimos aí o passatempo aí dos romanos, vimos também que as províncias romanas, elas tinham uma liberdade, porém tinham também obrigações que deveriam ser cumpridas para com o Império Romano. Entre as obrigações, obedecer às leis romanas e pagar impostos, certo?
Fica hoje para vocês aí o exercício das páginas 57 e 58. Fiquem com Deus e até a próxima.